Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui no canal falando em português com essa estreia aqui para a gente falar um pouco sobre anistia, ficha limpa e o que diz aí o Supremo ou o que pode vir a dizer o Supremo sobre anistia lá no tempo da ditadura, né? Vamos começar aqui com algumas questões sobre a ficha limpa, né? É a ironia, né? Deputado bolsonarista apresenta projeto para mudar a lei da ficha limpa. A proposta de Hélio Lopes é para que apenas quem tenha condenação penal em última instância fique inelegível. O deputado federal Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, protocolou um PLP, projeto de lei complementar, que altera a lei da ficha limpa e condiciona a ineligibilidade à condenação penal em última instância. Trata-se do segundo projeto apresentado pelo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que pode beneficiar o ex-chefe do executivo. O projeto de Lopes, aliado de longa data da família Bolsonaro, busca alterar o trecho que impõe a inelegibilidade àqueles condenados pela Justiça Eleitoral por abuso de poder político ou econômico. Em junho de 2023, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, condenou Bolsonaro pelo mesmo motivo. Os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político para a eleição na qual concorre ou tenham sido diplomados, bem como as que se realizarem nos 8 anos seguintes. Esse é o que diz a lei agora, você fica 8 anos inelegível. No caso do Bolsonaro, que está inelegível por enquanto, é só um projeto de lei, ele vai ficar inelegível, só poderá concorrer em 2030. Ele não pode concorrer em 2026, não concorreria em 2024, não pode em 26, nem pode em 28. Eleições gerais e eleições municipais em 28, ele não pode concorrer. Quem fez tanta pressão pela lei da ficha limpa? A extrema-direita brasileira, né? Foi quem fez tanta pressão, porque achava um absurdo o cara só ficar inelegível depois da última instância. Agora, eles mesmos querem retornar ao que era antes da lei da ficha limpa. Por quê? 2 anos é algo que não existe. Porque assim, a eleição é em 2022. Bolsonaro ficaria inelegível até 2024. 2026 ele pode concorrer à eleição presidencial. As irregularidades aconteceram na eleição presidencial de 2022. E aí ele vai poder concorrer em 2026. Então não faz sentido. O que acontece com a lei da ficha limpa em 8 anos é simplesmente retirar ele do próximo pleito ao qual ele cometeu as irregularidades. Carla Zambelli cometeu irregularidades em 2022. Vê que a lei não vai ter eficácia nenhuma. Essa lei não vai ter eficácia nenhuma se isso aí for aprovado. Porque Carla Zambelli foi cassada no TRE, cabe recurso no TSE, provavelmente será cassada também no TSE, vai ficar 8 anos inelegível. Se fosse 2 anos inelegível, de acordo com o Hélio Lopes, que é aí, Carla Zambelli já vai poder concorrer em 2026. Ela está no 3º ano do mandato dela. Ela vai passar 3 anos como deputada, passa 1 ano descansando, em 2026 ela pode se candidatar novamente para o mesmo cargo onde ela cometeu irregularidades lá em 2022. Aí não deixa de ser a lei da ficha limpa para ser a lei de quem quiser cometer as irregularidades durante o pleito eleitoral ou durante os seus mandatos quando tiver cumprido. Porque a lei da ficha limpa não é só para você o que você fez durante as eleições, é também o que você faz durante o seu mandato. E aí está a extrema-direita legislando em causa própria. O nome disso é o que acontece. Quando essa lei chegar no Supremo e o Supremo determinar que ela é inconstitucional, aí vem a choradeira da extrema-direita brasileira. O Supremo está interferindo no Congresso. Está aí dado. O que eles querem é simplesmente anistiar de outra forma o Bolsonaro. Vamos ver aqui mais um aqui, o próprio Bolsonaro diz. Mudança na ficha limpa. Bolsonaro acha que 2 erros fazem um acerto. Malandragem para beneficiar Bolsonaro. Não é porque uma lei certa serve a gente errada que se
deve servir a gente errada mudando a lei certa. A SECLA de Jair Bolsonaro, o deputado federal Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, propõe que a lei da ficha limpa seja desfigurada por lei complementar. Isso aqui, a SECLA é o Metrópolis. A desfiguração prevê que o período de inelegibilidade de um político ficha suja caia de 8 para 2 anos a partir do cometimento do ilícito e que a condenação impeditiva tenha de ser na esfera criminal, não apenas na eleitoral. Valeria já para a próxima eleição presidencial. Ou seja, o Hélio Lopes propôs uma lei aí para atender aos interesses de Jair Messias Bolsonaro e não vai prosperar no Supremo Tribunal Federal. E aqui é o outro caminho que o gado doido aí está buscando para anistiar ou deixar que Bolsonaro, permitir que Bolsonaro se candidate em 2026. Campanha pressiona Hugo Mota a arquivar a PL da anistia, contrassenso à ordem democrática, que é contra, né? O movimento tenta ampliar a lista de signatários de abaixo-assinado, que conta com 67,7 mil assinaturas. Com a largada do ano legislativo, cresceu o coro em torno da pauta da anistia para os envolvidos nos ataques aos prédios dos 3 poderes em Brasília, DF, em 8 de janeiro de 2023, enquanto, de um lado, a ala bolsonarista tenta emplacar a pauta no Congresso Nacional sob novo comando, de outro, um grupo de entidades civis busca alavancar um abaixo-assinado digital que pressiona o novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, a arquivar a proposta. A campanha pela assinatura do documento começou no final de novembro, ainda sob a gestão de Arthur Lira, e ganhou fôlego nesta semana. Somente entre 4 e 5 houve cerca de 7 mil novas adesões. A campanha funciona da seguinte forma: para cada novo signatário que adere ao texto, a plataforma envia um e-mail diretamente à Mota, pressionando-o a arquivar a proposta. Qualquer democracia séria rejeitaria veementemente, com todas as instituições, esse tipo de atentado contra o Estado Democrático de Direito, mas o que nós temos visto no Parlamento brasileiro representa o contrário disso, não apenas por parte dos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, que buscam anistia para quem tentou o golpe. Depredou, destruiu os prédios das instituições brasileiras, mas por parte também de uma classe fisiologista que não demonstra compromisso com a democracia e sim com os seus próprios privilégios. Essa classe tem nomes, é o Centrão. Decidimos puxar essa campanha para fazer pressão direta no presidente como resposta da sociedade civil brasileira e da população, afirma o gestor de advocacia do Nossas, Lucas Loubach. É que tem uma discordância em relação à questão da anistia, né? E o 8 de janeiro já tinham pessoas presas, condenadas quando surgiu a proposta da anistia. Por que eu digo isso? Só surgiu a ideia da anistia quando o Bolsonaro foi envolvido na questão da trama golpista. Só nesse momento é que alguém resolveu fazer um projeto de lei para anistiar o ladrão de joias, falsificador de documentos e golpista, né? Foi só nesse momento. E aqui tem posicionamento da oposição em relação à anistia. A oposição acredita que Hugo Mota pode pautar projetos como o da anistia à golpista de 8 de janeiro se textos forem suavizados. A avaliação é que o novo presidente da Câmara é contra a anistia, mas pode defender uma redução das penas que tem girado em vários casos em 17 anos. A oposição acredita que o novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, republicanos, pode pautar projetos como o da anistia à golpista de 8 de janeiro se os textos forem suavizados. Por exemplo, no caso da anistia, eles já sabem que Mota é contra, mas acreditam que ele pode fazer um acordo para votar um texto que reduza a pena dos que estão sendo condenados pelo Supremo Tribunal Federal, que tem girado em vários casos em 17 anos. Por um lado, Hugo Mota concorda com
as críticas de líderes do Centrão ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro de que as penas estão muito elevadas. Por outro lado, não apoiam uma anistia para quem invadiu e depredou os prédios dos três poderes no dia 8 de janeiro de 23. Nesses casos, o novo presidente da Câmara dos Deputados defende punição. A oposição entende ainda que, se for transformar a votação numa guerra, a tendência é que o Moto engavete o projeto. Por isso, vai buscar suavizar esse projeto de anistia e também outros interesses de bolsonaristas, como o que reduz o tempo de inelegibilidade de 8 para 2 anos de quem foi punido em segunda instância, medida que pode beneficiar Bolsonaro nas condenações aplicadas a ele pelo Tribunal Superior Eleitoral. E aqui fica alguns questionamentos. O primeiro é: anistiar golpista é dar munição para que eles voltem e tentem novamente. Isso é fato. Você vai anistiar o cara que tentou um golpe de Estado, ele vai voltar e dizer assim: vou lá tentar, se der errado, os meus colegados lá no Congresso fazem uma lei para me anistiar. Essa é o primeiro ponto, situação aí absurda. Né? Então, é extremamente complicado essa situação aí. Da anistia, né? Você anistiar o sujeito voltar e tentar um golpe de Estado. O segundo ponto é: o Congresso Nacional não tem mais o que fazer, a extrema-direita não tem mais o que fazer, não tem projeto. O ministro da Economia, o Fernando Haddad, levou diversas propostas para o Congresso. A extrema-direita não quer discutir, não quer trabalhar para melhorar a vida da população. Mesmo assim, tem um bocado de pobre de direita, rico, desprovido de dinheiro, que apoiam essas pessoas, que estão aí preocupados com a anistia de quem foi fazer vandalismo, no mínimo vandalismo em Brasília, destruir as coisas, pedir um golpe de Estado, tentar derrubar um governo eleito, empossado, e apoiam essas pessoas. Em vez dessas pessoas estarem discutindo lá o imposto de renda do quem ganha menos, imposto de renda, acabar com a cobrança de imposto de renda até quem ganha até 5 mil. O Congresso deveria estar debatendo isso sim, o Congresso deveria estar debatendo como achar caminhos econômicos para que as pessoas que ganham até 5 mil reais não paguem impostos. Buscar caminhos para que se pague, a partir de quem ganha 50 mil de dividendos, que pague os impostos. Isso o Congresso deveria estar fazendo. E o Congresso está fazendo o quê? Ficar atrás de ficha limpa e de anistia para bandido. Essa é a realidade. Quem tenta golpe de Estado é bandido. Tem uma cultura no Brasil que diz o seguinte: não matei nem roubei, não sou bandido. Quem tenta golpe de Estado vai roubar sua liberdade. Se o golpe tivesse dado certo, muita gente estava sofrendo aí, como sofreram depois do golpe de 64. Então são todos bandidos, estão presos, condenados pelo STF por tentativa de golpe de Estado. STF pode criar entendimento geral sobre anistia e crimes permanentes da ditadura. Relator da ação, o ministro Flávio Dino, citou o filme Ainda Estou Aqui ao defender análise. Se a STF adotar repercussão geral, tese vencedora vai guiar processos semelhantes. O Supremo Tribunal Federal começou a analisar nesta sexta-feira 7 se deve ser discutido na Corte o processo sobre a aplicação da lei de anistia aos chamados crimes permanentes. Os crimes permanentes são aqueles consumados ao longo do tempo, ou seja, que se estendem por dias, meses ou anos. Sequestro e ocultação de cadáveres são alguns exemplos. A Lei de Anistia de 1979 instituiu a punição para crimes políticos e delitos relacionados praticados entre 61 e 15 de agosto de 79. A dúvida é se a lei também abarca crimes que continuaram a gerar efeitos para além desse período. O tribunal vai definir, em um primeiro momento, se aplica ao recurso o sistema de repercussão geral. Se avaliar que sim, a decisão desse caso vai gerar uma tese a ser aplicada em todos os processos com o mesmo tema, uniformizando o entendimento da justiça. Se isso ocorrer, a definição da tese será feita em um segundo momento, ainda sem data marcada. Relator do processo, o ministro Dino é a favor da discussão do tema no STF. Em seu voto, o magistrado citou o filme Ainda Estou Aqui. Para a gente ver o que aconteceria se aquele golpe do dia 8 de janeiro de
23 tivesse acontecido. Hoje são 7 de fevereiro de 2025. Até hoje tem gente desaparecida no golpe de 64. Imagine família. Porque quando a pessoa vem a óbito, falece, a pessoa vai sentir a dor, vai sofrer, mas vai saber que o seu ente querido se foi, que é o destino de todos nós. Um dia, mais cedo ou mais tarde, a gente se vai. Mas imagine uma família que tem um sujeito desaparecido, uma sujeita desaparecida há 40 anos e não sabe o destino, não sabe o que foi que aconteceu realmente com essa pessoa. Nós sabemos o entendimento que essa pessoa provavelmente foi morta. Mas a gente não sabe como foi, o que foi que aconteceu, por quê. Nada disso se sabe. E é isso que o gado exclusivo estava defendendo dia 8 de janeiro. E aí vem deputados que ganham 40 mil por mês de dinheiro público, impostos pagos, para defender que essas pessoas não fizeram nada demais. Eles só queriam que a gente retornasse a 64. Um extremo absurdo. Vai pedir, comenta, compartilha. Se gostar, dá joinha. Se não gostar, dá de joinha. E vamos colocar aqui o finalzinho com o golpista mor, o Bolsonaro. Bolsonaro diz que está preparado para a polícia aparecer em sua casa. Bolsonaro diz que, apesar de ser indiciado 3 vezes, ele tem dormido muito bem. O ex-mandatário, porém, afirmou que está preparado para ouvir a campainha tocar de manhã com a visita da Polícia Federal, PF. Nesta última quinta-feira, 30/01, o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, concedeu uma entrevista à revista norte-americana Bloomberg. No bate-papo, o político disse que, apesar de ser indiciado 3 vezes, ele tem dormido muito bem. O ex-mandatário, porém, afirmou que está preparado para ouvir a campainha tocar de manhã com a visita da Polícia Federal, PF. Mais eu vou para a cadeia, diz Jair Bolsonaro à CNN, indiciado pela PF no inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado, por suposta fraude no cartão de vacinação e pela tentativa de venda de joias dadas de presente pela Arábia Saudita. Bolsonaro disse: "Eu durmo bem, mas já estou preparado para ouvir a campainha tocar às 6 horas da manhã. É a PF", declarou ele logo a princípio, se referindo a uma possível prisão. Em seguida, Jair afirmou que muito do que acontece com ele também aconteceu com o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. "Eu fui esfaqueado aqui. Ele levou um tiro aí", refletiu ele, em referência aos ataques que ambos passaram nas eleições de 2018 e 2024, respectivamente. Na sequência, Bolsonaro comparou as invasões do Capitólio, em 2021, aos ataques antidemocráticos do 8 de janeiro, em 2023. Ele teve o 6 de janeiro, o 8 de janeiro. "Eu fiquei muito feliz com a anistia que ele deu. Eu espero que não precisemos esperar eleger um conservador em 2026 para fazer o mesmo aqui", completou. Inelegível, Bolsonaro voltou a defender seu nome como o único capaz de derrotar o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, PT, em 2026. "Não faz sentido Lula concorrer no Brasil ou outro candidato apoiado por ele, sem oposição. Hoje, eu sou a oposição contra Lula. Qualquer outro nome que concorrer tem um sério risco de perder", garantiu. "Esperamos que a prisão do ladrão de joias o mais breve possível." Comenta, compartilha, curta e inscreva-se no canal.